apresentou na manhã de hoje com mudanças no elenco, né? O Rojas contratado, o Kaique vendido, ainda não está assinado, mas praticamente vendido. Japa e Bruno Alves emprestados. E aí ainda sobre essa questão, a confirmação da venda, aliás, a confirmação da venda não. A questão do Kaique esquentou, foi na sexta ou na quinta? Foi na sexta, né? Então foi depois do programa, então a gente não falou. Eu falei lá na Gazeta. Não. A gente foi durante o programa. Foi durante o programa. Foi factual aqui. A gente recebeu e colocou até na tela. Foi durante o programa. Do Kaique, né? Eu achei que tinha sido um pouco mais tarde. Porque eu falei na sexta-feira e reafirmo aqui, tá? Para mim, dentro das condições, eu não sei quanto pagaram, como pagou pelos 20% ao Kaique. Não sei como é que ficou, e aí existe uma cláusula de confidencialidade disso aí, tentei levantar, mas não consegui. Alguém conseguiu isso com exclusividade? Não, né? Sobre o que mesmo? Do valor dos 20%? Não. Então, o que me falaram é que deve se aproximar tudo de 17 milhões de euros. Só que o valor exato não me falaram. Porque eu tô atrás, inclusive, para saber se vai ser 1 milhão então e meio, gira em 2, Thiago. Mas assim, falaram que vai se aproximar dos 17. Porque é 14 mais 1. 14 mais 1. Se aproximar de 1,5 milhão, vamos por assim. Não que necessariamente será os 17. Porque eu perguntei, e aí, vai ser 1,5 milhão, 2 milhões de euros, a parte que o Kaique tem para receber? A pessoa não quis me confirmar, mas me disse que a negociação num todo vai ser uma das maiores da história do Cruzeiro. Salvo engano, a maior é do Giovani ou do Fábio Júnior, que dá 18 milhões de euros, uma das duas. E aí, o que o Cruzeiro pensa ou o que essa pessoa me passou, nesse momento, é que essa aí se aproximaria dos 17. Vamos imaginar 2 milhões de euros aqui, o euro a 6, 12 pila. 12 milhões. 12 pila na conta do Kaique, nada mal. Eles esperavam um pouco mais. O que eu consegui, junto ao staff do Kaique, é de que foi um negócio muito bom. Não, foi um negócio muito bom, por isso prosperou. Só alguns detalhes a mais, HG. O Cruzeiro vai ter uma mais-valia de 10% no Kaique, ou seja, se daqui a um ano o Kaique é vendido por 30 milhões de euros, o Cruzeiro fica com 10% em cima do valor excedente do que o Cruzeiro está vendendo hoje. O Cruzeiro está vendendo por 15 milhões de euros, foi vendido por 30, o Cruzeiro teria direito a 10% aliás, o como vende por 30 lá na frente. No ano que vem, por exemplo, o Cruzeiro teria direito a 10% em cima de 15 milhões de euros, que é o excedente em relação ao que o Cruzeiro recebeu. O São Paulo fez muito dinheiro com o Antony dessa forma. Foi vendido depois por 100 milhões. E o Kaique vai manter 10% dos direitos econômicos. O Kaique também mantém? O Kaique mantém 10% dos direitos econômicos. Isso a pessoa me confirmou. Mas então... O Kaique. Então o Cruzeiro ganha 10 como mais-valia. O Cruzeiro tem 10% de mais-valia e o Kaique tem 10% de direitos econômicos. Então por isso que me disseram que o negócio foi muito bom. Porque você pega por 10 dos 20, você pega aí o que pode chegar a 2 milhões de euros. Isso. E você ainda fica tendo 10 num futuro negócio. Então foi. E para o Cruzeiro também. Essa notícia havia até sido, não dos valores, como o Thiago está fazendo aqui, mas da mais-valia, o Central da Toca havia trazido já na sexta-feira mesmo. Dos 10%, né? Não. Com relação à mais-valia, mas me informou percentual. Isso, o percentual é que não está, inclusive, nessa matéria de sexta-feira. O Thiago está trazendo aqui, tá até para mim também, é a primeira vez que eu ouço a porcentagem certinha dentro da mais-valia, mas o Central da Toca havia trazido já a mais-valia. O Central da Toca trouxe hoje também, HG, pela manhã, que 7 jogadores do Sub-20 do Cruzeiro treinaram com o profissional na reapresentação hoje. Até a matéria dá conta também de que não quer dizer esses jogadores estão integrados em definitivo no elenco principal, mas a gente vai ter que observar à medida que este longo 1 mês de trabalho vai acontecer na Toca da Raposa 2. E a matéria ainda do Central da Toca dá aqui, evidentemente, os nomes, os meio-campistas, o Juan Gabriel, o Eduardo Pape, o Murilo Hickman e o Felipe Moraes, além do zagueiro Kelvin e o lateral esquerdo Gustavinho, além do atacante Ryan Lelis e Murilo Hickman. A gente tem que lembrar que fizeram parte em algum momento do elenco profissional do Cruzeiro nesse início de ano também. O Juan Gabriel já até entrou em campo alguns minutos lá na derrota do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense neste ano também pelo Campeonato Brasileiro. Então, foram novidades também. Lembrando, mais uma vez, o cuidado da matéria está aqui do Central da Toca falando, né? Não quer dizer que estão integrados em definitivo, mas hoje foram 7 caras diferentes que apareceram da categoria de base. Novidade, além a principal, né, e única até então contratação do Rojas, o Kaique num compasso de muito mais quando de que se, né? Tá muito claro que o caminho todo neste momento é para uma saída do Kaique. E assim, como eu falei do Atlético também, a impressão que eu tenho do Cruzeiro é que estão trabalhando no mercado e a gente vai ver, né? O Cruzeiro que
volta ao futebol de fato lá no dia 22 de julho contra o Internacional, um jogo que vai fechar o turno do Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro. Vamos observar, a partir de agora, a urgência já é grande em todos os clubes, mas não é possível para nenhum clube, nem para os clubes que têm muita grana, como o Flamengo e o Palmeiras. Vejamos o que vai se desdobrar. Imagino que a necessidade e a vontade seja muito grande do Cruzeiro conseguir efetuar negócios até antes do dia 22 de julho. Apesar de que no dia 22 de julho só tem 2 dias da abertura de janela, mas ninguém trabalha com as necessidades apenas a partir da data de abertura da janela, HG. Agora, essa informação do Thiago, olha, essa questão aí do Kaique ficar com mais 10, pegar mais uns 2 pila de euros. Tem um aumento salarial dele. Ainda tem um aumento mais salarial um aumento dele. salarial Pra ele é considerável. tudo ótimo. Morar na Itália, no lugar que é. E o Cruzeiro também, ter mais 10% nesse mais-valia aí, olha, o negócio de fato, eu tinha falado sexta-feira, sem essas informações, que eu já achava que foi um baita negócio, até porque, gente, vamos raciocinar. Quando eu falei que foi um baita negócio, alguns torcedores do Cruzeiro, não, porque não sei o quê, que o fulano foi vendido por tanto, Beltrano foi vendido por tanto, foi um absurdo e tal. Gente, o Cruzeiro está se tornando um clube vendedor. Voltando a se tornar, já foi no passado, e agora o Cruzeiro está novamente tentando entrar na rota dos clubes vendedores. Arthur vai para onde? O volante, ex-seleção, não ficará no Grêmio. Cheguei a contar para vocês na semana passada sobre o desacordo financeiro. O Arthur, que ainda pertence à Juventus, pediu ao Grêmio 3 anos de contrato e 100 milhões de reais de pacote. Ou seja, a intenção dele era faturar 2,5 milhões de reais por mês ao longo de todo esse tempo de vigência, incluindo os 13º dos 3 anos do vínculo. Pois bem, o Grêmio considerou a pedida muito alta e a falta de acerto com a Juventus acabou por fazer o tricolor desistir da continuidade do atleta de 29 anos de idade. O Arthur desde então tem sido especulado como possível reforço de Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Todos os clubes brasileiros que querem contar com o Arthur, porém, esperam que ele consiga a resolução da sua questão salarial e também contratual na Juve. O Arthur ainda tem mais um ano de contrato na Juventus e tem 5 milhões de euros a receber por esse último ano de contrato. Só que a Juventus também lhe deve outros 5 milhões de reais, relacionados a prêmios, bonificações, enfim, uma série de questões. E para os clubes brasileiros só é negócio fechar com o Arthur, oferecendo menos do que os 100 milhões de reais que ele pediu para o Grêmio e também não tendo de arcar com nenhum dos custos da operação com a Juventus. Então, se o Arthur rescindir por lá, aumentam suas chances de voltar ao Brasil. Arthur, que com a camisa do Grêmio em 2026 fez 23 jogos com 1 gol e 2 assistências.